Fala pessoal, aqui do canal do Geração Folclore, aqui quem tá falando é o Gabriel. E hoje eu recebo aqui no meu primeiro quadro, aqui no meu primeiro vídeo, uma figura que é muito importante para a história do folclore de Olímpia e que mantém até hoje as nossas tradições, nossas raízes mais vivas. Hoje eu estou com ele, uma figura ilustre da cidade, Vadão Marques. Tudo bem, Vadão? Tudo bem, Gabriel? Olá, pessoal, Geração Folclore. É um prazer estar aqui batendo esse papo contigo e vamos trocar umas ideias aí. Que eu puder colaborar, estamos aí prontos. Isso aí. E Vadão, antes da gente começar nosso papo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público, que para quem não conhece ainda, né? Quem for de Olimpíada e conhecer Vadão Marques, aí a gente pode parar e começar tudo do zero e falar para a pessoa nascer de novo. Mas quem não é de Olímpia, às vezes ainda não está familiarizado, eu queria que você contasse um pouquinho mais para essa galera que ainda não te conhece, quem foi Vadão Marques, quem é Vadão Marques? Bom, o Vadão Marques é uma pessoa simples, uma pessoa do povo, que gosta muito de gente, gosta de arte, de poesia, de estar com as pessoas. Adoro contar história para as crianças, fazer música. Adoro folclore. A parte da educação também, com o qual eu trabalho, sou pedagogo por formação, também é uma área que me encanta muito, esse fazer educacional, é muito interessante. Enfim, eu sou uma pessoa que está aí para o mundo, gosto de experiências, sensações interessantes, gosto da fruição, da estética, da fala, da prosa do povo, da moda de viola, enfim, eu gosto da vida. Badão é uma pessoa que gosta da vida. Muito bom, e é muito bom conversar com pessoas que gostam da vida, que valorizam elas e que também deixa a sua história, a sua marca, né, Vadão? Porque você já é uma pessoa que escreveu vários livros, tem várias músicas premiadas, né? Que Sim. não. Eu, graças a Deus, eu comecei, assim, desde menino, né? Minha família, como o pessoal de Olímpia sabe, somos uma família de 12 irmãos, né? A maioria deles todos um pouquinho, um tanto menos, um pouco mais, mas com envolvimento na parte musical, na parte do folclore. Por exemplo, Tony Boy, que é meu irmão, Tony, que é uma pessoa que dedicou a vida toda ao folclore, meus irmãos mais velhos também. O professor Santana costumava ir lá em casa, sempre buscar meus irmãos mais velhos para tocar, para fazer alguma coisa com ele, né? Enfim, eu cresci nesse meio assim. E a literatura, tomei gosto pela literatura na minha juventude. Gostava muito da biblioteca, de frequentar a biblioteca, muito de ler, adorava os poemas de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, a literatura dos Zé Lins do Rego. Depois descobri o próprio Guimarães Rosa, né, que é um escritor fantástico, maravilhoso. Quando me embrenhei na literatura de Guimarães Rosa, para mim aquilo abriu um universo totalmente diferente, e por aí eu fui buscando e ouvindo as coisas da rua, do povo também, os poetas do lugar, as cantigas, cantorias, meu pai sempre cantava, essas modas que tem muita história, as modas de antigamente tinha muita história, né? A música do Catulo da Paixão Cearense, por exemplo, são histórias. As músicas do João Pacífico são verdadeiras obras literárias, né? O próprio Patativa do Assaré, são músicas assim que têm letras incríveis. Eu fui tomando gosto pela poesia. Aí participei de vários concursos de poesias, alguns fui bem sucedido, outros nem tanto, mas é sempre legal participar. Eu posso até enumerar alguns aqui. Por exemplo, esse aqui é um concurso que eu participei em São João del Rei. Nesse concurso eu fiquei em terceiro lugar, que é um concurso nacional, organizado pela Universidade Federal de São João del Rei, concurso nacional. Eu tive a honra de ficar em terceiro lugar nesse concurso. Então, para mim, é uma honra muito grande. E eu participei com um poema chamado Luto. Se você me permite, eu posso até declamar um pedacinho dele aqui. Claro, fica à vontade. Chama Luto. É assim. Foi encontrado morto na manhã de hoje um poema em estado avançado de decomposição. Exibia catacrese necrosada e aliterações internas alteradas. Sinais de cestilhas e redondilhas,
acusavam o uso abusivo da métrica. Evidenciavam-se também carcomidos adjetivos desprendidos das vértebras verbais. O referido cadáver literário apresentava metástase linguística, rimas putrefactas e falências múltiplas de ritmo. A antonomase revelou um excesso de palavras e ausência de metonímia. Constatação essa que teria motivado essa trágica prosopopeia. Esse é o meu poema Luto. Que doideira! Aí eu participei também de um outro concurso chamado São Paulo em Prosa e Verso, que é um concurso também nacional que reúne artistas, poetas de vários lugares do Brasil. E aí o meu prêmio, o meu prêmio foi participar dessa coletânea, que é um livro muito legal, que tem vários poetas. Nesse livro eu participei com um poema chamado Arte em Movimento, que é assim: o para-brisa é uma tela em alta velocidade. Ao chocar-se com a borboleta multicolorida, é a arte que a paisagem impressionista atravessa a cidade cinzenta. Estilhaço pictórico remete a Picasso e derrama poesia por entre os faróis e segue, arco-irizando a tarde sem cor. Borboletário, borboletas em retalhos. O menino compreende a pintura disforme, mas a chuva irrompe de repente. Cântaros e cântaros choram dos céus. A tempestade nada entende de obra de arte. Covardemente lava o para-brisa. Picasso esvai-se rolando na enxurrada, em meio a garrafas e copos descartáveis. A arte é como a morte, apenas uma passagem, uma estreita passagem. Esse é a Arte em Movimento, que está nessa coletânea aqui, São Paulo em Prosa e Verso. Aí participei também dessa antologia aqui, que é o 5º Prêmio Literário de Poesia Portal Amigo do Livro, da editora da Scortese, da editora Scortese de São Paulo. Também tem um poeminha meu aqui, chamado Breu. Um poema curtinho, vou compartilhar com vocês. Ok? Opa! Breu. No cerne da noite, rangem os dentes os ossos do silêncio. O coração, suas penas, ladra em vão. A alma geme no porão, arrastando pesadas correntes. Essa ausência, prenhe de frio, rasga, fere, sangra, dói, rói, mói. Sinistra madrugada, espreme, amarga, trôpego sobre cacos de vida, no umbral, entre os retalhos, caminho, procurando o amor e os rastros que ficaram pelo caminho. Breu. Esse aqui, o último que eu participei, que é o prêmio da Flip, é o prêmio Off Flip, né? Que é um concurso bem legal mesmo. Esse nem é só nacional, esse vai além. Esse abrange autores da língua portuguesa ao redor do mundo, né? A Flip, que é um grande festival literário lá em Paraty. Eu participei com um poema chamado Fuga Número 1, selecionado para a coletânea. E é assim: tropeço entre palavras afiadas, sangram nos pés fragmentos de poesia. Ouso desarmar a armadilha da forma que insiste em mensurar a liberdade. Espreita-me a rima na ponta da esquina. Silente, prepara o golpe fatal. Atraso o ponteiro, descompasso o tempo, cavalgo sem selo um poema ligeiro. Atravesso solerte a linha do tempo. Desfaço no espaço o nó da estrutura. Divago intrépido ao sabor do vento, alheio à crítica e ao entreveiro. Essa é a minha fuga número 1. E nesse da Flip agora também, que está tendo, tenho 2 textos selecionados que vai sair na coletânea de agora, de 2020. Deve sair em setembro. Já foram selecionados e está para sair em setembro. Então, minhas andanças pelo mundo da literatura, é por aí. Tem outros concursos que eu participei, tem outros. Aqui em Olímpia, nos concursos de folclore, participei bastante, ganhei vários prêmios também. Bastante coisa. Literatura caminha junto comigo, eu adoro poesia. Todo dia, praticamente, quase todo dia eu escrevo poema.
Que maravilhoso poder ouvir tudo isso e partilhar de tantas coisas, tantos momentos dentro desses textos. E você recitou agora o Poesia em Movimento, né? Se não me engano. E eu lembro que que você lançou no seu livro Lua com Café, se eu não me engano. Lua do Café. Lua do Café, a arte e movimento. Isso. E quando eu estava no teatro... Lua do Café é esse aqui, né? Isso, eu tenho esse livro. Participaram do lançamento, né? Ia falar exatamente isso. Vocês tiveram, né? Lá na bem Casa da bacana Cultura. mesmo, é legal. Foi maravilhoso. E poder trabalhar com arte e uma arte olimpiense, porque até então, na época, eu não sabia o tamanho disso e a representatividade daquilo naquele momento. Poder estrear um livro de uma figura importante para a história de Olímpia, e para mim era só arte, não tinha nenhuma conotação, nada político, nada ideológico, não. Para mim era arte pura. E eu recitei um poema desse seu livro. Todo mundo do teatro fez, e se não me engano, esse daí, Arte em Movimento, quem fez foi a Melissa ou o Sérgio, se não me engano, e ficou maravilhoso. Foi isso mesmo. Foi um momento muito legal, fiquei muito contente, assim, de estar ali com a juventude, com a moçada, assim, absorvendo aquele trabalho e interagindo com aquilo. Para a gente, assim, que escreve, é muito legal, porque você escrever e deixar uma gaveta, deixar guardada, é uma coisa, tudo bem, é legal também. Mas quando você vê isso ganhando vida, isso na voz de outras pessoas, é muito interessante, é muito bom e nos motiva a cada vez querer fazer mais e sempre vem. Só vou encostar a porta aqui, tá? Um momentinho. Com vontade. Pronto. Então, e é justamente nisso, né? Falar sobre quando esse encontro entre as artes, quando ele acontece, não tem como dar errado, né? Quando quem escreve está ao lado de quem atua e do lado de quem compõe, e quando tudo isso está junto, reunido num ambiente só para prestigiar, para homenagear a própria arte em si, isso é maravilhoso, né? Porque aquilo tudo que a gente faz representa aquele momento. É uma celebração. Eu vejo isso como uma celebração, né, da vida mesmo. A arte, ela tem esse condão de fazer com que as pessoas buscar dentro delas mesmo aquilo que é de mais sutil, de mais sensível, né? Mesmo quando você trabalha com texto que nem é tão sublime, às vezes tem uma pegada um pouco mais forte, mais densa, mesmo assim, ele ainda vai te tocar teus sentimentos mais sutis, porque para você aflorar, fazer com que isso aflora, para você interagir com esse sentimento, para você externar esse sentimento, você tem que estar muito sensibilizado, você tem que estar muito inteiro, muito íntegro. Assim. Não dá para você fazer arte assim da boca para fora. Você pode até fazer, mas rapidinho assim vai cair por terra, entendeu? A arte não se sustenta assim, só pela superficialidade. Se você não mergulhar dentro daquilo, principalmente você que fez teatro, esse pessoal que está bem envolvido com teatro, sabe do que eu estou falando. Assim, tem que ter esse envolvimento, esse comprometimento com o fazer artístico mesmo. É uma coisa muito legal mesmo, uma experiência enriquecedora assim, para todos, no sentido de abrir a sua mente, a sua consciência, para compreender o outro, tem essa coisa da empatia, né? A arte tem essa coisa da empatia. Você vê o tempo do outro, ouvir o outro, para você colocar a sua voz dentro daquele diálogo. Então, é toda uma questão de entrelaçamento mesmo, de ideias, de almas mesmo, de sentimento de pessoas. É coisa da vida. Então, acho que a arte é uma celebração da vida. Sim, eu concordo plenamente com o que você disse. E falando em arte e se envolver e em se jogar, você tem um outro lado da arte que você também é muito forte, que é a questão do folclore, né? E isso vem muito pela cidade também, que é o berço, né, do folclore.
E eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre essa sua relação entre folclore, arte e tudo isso que você vivenciou durante todos esses anos. Isso. O folclore, assim, ele vem em mim naturalmente. Como você colocou, a gente está aqui em Olímpia, né? Está de Olímpia. Isso é uma coisa que naturalmente acontece. Eu, muito pequeno, como já disse também, o professor Santana costumava ir lá em casa. Eu nem sabia quem era aquele homem que aparecia lá de vez em quando. Aí meu irmão pegava o violão, eles cantavam lá umas músicas e tal. A música do meu irmão saiu. E uma vez, a primeira vez que eu me encantei com folclore, ainda devia ter ali uns 12 anos, 10 anos por aí, 10 anos. Eu cheguei na Praça da Matriz, estava tendo festival, mas eu nem sabia que era festival. E naquela época do festival na praça, aquilo era assim, o tempo inteiro. Chegava, naquela época as pessoas iam na praça, todo mundo ia na praça, né? A praça central da cidade. Então era assim, era costume, todo mundo ia na praça. Mesmo durante o dia, algumas pessoas iam na praça, ia para a cidade, né? Saía do bairro, ia para a cidade. Né? Saía dos bairros, do sítio, de onde fosse, e na cidade caía na praça. Então, na época do festival, a praça ficava o tempo inteiro ali, na efervescência. Então, à noite tinha as apresentações, tal, o grupo todo, mas durante o dia tinha sempre, tinha alguma barraca, tinha as brincadeiras gincanas, brincadeiras, tinha algum grupo que estava por ali se apresentando, enfim, era um acontecimento ali. Então, a primeira vez que eu me deparei com aquilo, realmente foi um alumbramento. Fiquei assim, nossa, gente, o que é isso, né? Eu me lembro que eu vi o grupo de Caiapó, assim, sabe? O pessoal de Caiapó, aquelas palhas, né? Aquela coisa, correndo, aquela poço pintado de o anil, né? Ele usava aquelas roupas que uns tinham chifres, inclusive, né? O cacique lá, você é o cacique da tribo, né? Porque é indígena o negócio, com chifres e batendo, maraca, batendo ossos, né? Instrumento com ossos, um tambor, aquela coisa correndo, aquelas bugrinhas que corre, e o pessoal corria atrás da bugrinha, tem aquele ritual de sequestrar, de pegar a menininha, ele sai correndo atrás e tal. Falei, gente do céu, que é aquilo? Para aí, você fica estupefato vendo aquilo. E vi também a capoeira. A capoeira que veio era a capoeira do mestre Suassuna, lá do Cordão de Ouro. Mestre baiano Suassuna, grande mestre Suassuna, com os grandes alunos dele, estavam fazendo uma exibição de capoeira na praça. Então, aquilo eu já parei por ali, já fiquei dali, de lá para cá, assim, eu sempre me encantei com aquilo. Aí eu fui procurar saber o que era aquilo. Aí fui vendo mais coisas, à noite a gente foi para ver as apresentações. Eu me lembro que uma vez eu vi o Luiz Gonzaga, lá na praça, lá no Festival da Praça. Luiz Gonzaga veio tocar no Festival do Folclore. Vários artistas passavam, né? Lesita Barroso, Pirrinha, né? E aí eu comecei a aproximar, de buscar coisa do folclore. Aí comecei também a me interessar por violão, né? A tocar música, folclore. Aí escreveu alguma coisa, e depois tinha desfile, o pessoal convidava a gente a participar de desfile, para aqueles meninos que iam lá participar de desfile na escola, quando tinha algum evento, não, estava de criança, estava de gente, sempre chamava a gente e estava por lá. Então foi naturalmente, fui me envolvendo, assim, foi uma coisa que me deixou me levar. E a hora, quando eu dei por mim, já estava escrevendo a abertura do festival, já estava apresentando o palco 2, já estava no mini festival, organizando o mini festival de folclore, e seminário, apresentando seminário, enfim, foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo. Não programei nada disso, assim, vou fazer isso. Na hora que eu vi, já estava envolvido, já. Conheci várias pessoas do festival, várias assim, pessoas de grupo, mestres, né, de grupos, cantores, dançarinos, poetas, repentistas, pessoal que vem do norte, vem muito repentista, muito poeta, muito compositor, né? E eu conheci vários, assim, tive a oportunidade de estar junto, perto. Paulo Varela, mesmo, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que é um grande poeta repentista, né? Teve aqui, quando foi homenageado o estado do Rio Grande do Norte. Paulo Varela ficou aí praticamente uns 15 dias. Ele construiu aquela casinha de taipa, né? Na abertura, ele participou da abertura com a gente, até escreveu uns versos, mais, né? De repente, uma coisa bacana. Então, assim, o Festival do Folclore assim, tem uma importância muito grande na minha formação, é a minha faculdade. Assim. E até hoje ainda busco, bebo, assim, do folclore, todos os festivais, assim, sempre... Tem aquela história de fazer uma música, festival foi uma coisa natural também.
Ninguém falou assim, Vadão, vai lá, faz uma música do Festival do Folclore esse ano. Nunca ninguém falou isso para mim. Eu fui fazendo, ela falou, como é que vai ser o festival esse ano? Aí esse ano vai falar de tal coisa. Aí eu mesmo, por mim, já fazia uma canção, tocava aqui, tocava dali. Aí alguém, não sei por que cargas d'água, começou a espalhar isso e virou que, por fim, hoje eu já tenho, nem sei quantos, mas já tenho uma par de músicas já relacionadas ao Festival de Folclore de Olímpia. Então, é uma coisa natural que eu gosto muito, estou trotando, só me dá alegria, só alegria, cada vez mais. E tanto que a música final do nosso primeiro vídeo, que o Pedro faz a interpretação do texto do Igor, é uma música sua, que eu peguei sem autorização, sem nada, fui na cara e na coragem, falei assim, vou fazer uma surpresa. Eu achei eu falei com o Pedro falei com ele. Achei maravilhoso, ficou muito lindo aquele trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês. Imagina. E achei muito bom vocês terem feito a música. Eu que tenho que agradecer por vocês terem lembrado da música. É a festa da música do Milho. Isso. Festa do Milho. O pessoal gosta muito também, assim, da música bem alegre, né? Criançada, assim, nas escolas adoraram. Esse ano foi... A festa do Milho foi, se eu não me engano... Foi ano retrasado do Milho. Foi ano retrasado, porque o ano passado foi de Orquídea, o do Milho foi retrasado. As crianças adoraram. Foi um festival muito bonito. A gente trabalhou muito essa estética da questão da roça, do milho, da palha, do milharal, uma coisa muito rica. E tem muito a ver também com a nossa região, né, com a nossa cultura, essa coisa das festas juninas, dos festejos juninos, da pamonha, da jica, coca, coral, peneiro, vai daqui, foi uma coisa muito boa, legal mesmo. Sim, e na hora que eu estava ali procurando alguma música para deixar no final, eu estava procurando várias músicas que justamente desse um significado para o vídeo. E na hora que eu vi essa daí, eu falei, não, tem que ser essa, é Festa na Roça, não tem como ser outra, e eu acho que ficou tudo certinho ali. E agora, o que a gente vai falar justamente cai nisso que eu estou falando agora, que eu queria saber até onde a música te levou. Porque, assim, a gente faz um trabalho na poesia, na literatura, e vai para livros, e fica registrado na história. E a música, como é uma coisa de consumo imediato, e a pessoa vai consumindo a música e vai fazendo outras coisas ao mesmo tempo. E eu queria saber até onde você já chegou com a música. Porque, assim, eu, antes, quando na época de escola, quando eu vi, por exemplo, o Circo do Perereca, eu fiquei fascinado. E quando eu fiquei sabendo que era de um artista olimpiense, eu fiquei mais louco ainda, porque é muito bom. Parece que é coisa tipo. Parece que é coisa de grandes artistas, assim, no sentido de aqueles históricos, sabe? Aqueles artistas históricos. Projeção mundial, né? Isso, e eu falo, tem uma qualidade tão enorme e é um artista de Olímpia, e como que a galera não trata isso com mais valor? Como que a galera não dá mais reconhecimento para isso? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência na música. Então, música, eu participei de vários festivais também. Essa do Circo do Perereca, por exemplo, a gente participou do festival Ribeirão Criança, lá em Ribeirão Preto, festival nacional também. A gente ficou em segundo lugar com essa música. Festival muito bom, só de música infantil. Esse é festival para música para criança. Tá? Então, tinha vários compositores para a música. Essa música ela tocou em vários lugares do Brasil, Circo do Perereca. Assim, tem relatos de várias escolas que trabalharam com a música, vários estados, assim, que até hoje ainda tem várias escolas que utilizam a música para trabalhar, que é uma música muito boa para trabalhar com essa questão pedagógica para a criança, com a música lúdica, né? Dá para você trabalhar tanto a parte musical, como a parte também de brincadeira, um teatrinho, você pode fazer aqueles personagens, enfim, te abre um leque de possibilidades para você trabalhar dentro da escola. Então, essa música Perereca realmente, para mim, é uma coisa que eu tenho o maior orgulho dessa música mesmo, assim, que é uma música que me levou bem longe mesmo, através desse festival Ribeirão Criança até hoje. Inclusive, eu participei de um festival, agora recente, chama Festival UP, que se não me engano, o pessoal do Rio de Janeiro. Tem na internet, é um Festival UP, Festival UP mesmo, UP. Aí, inclusive, também a Clarissa Rossi de Olímpia participa também, contando uma historinha. A Clarissa está lá também. Que legal. E é muito legal, que assim, você manda um trabalho para lá, eles vão analisar o trabalho em vídeo, como a gente está fazendo, um vídeo mesmo no celular mesmo. Inclusive, é para essa questão
da pandemia, tal, para você ficar em casa, tal, arte em casa, você fazendo arte. Então, eu gravei de celular mesmo. Aí eu fiz o Circo do Perereca, mas primeiro eu fiz uma ceninha, falando, tal, contando uma historinha, tal, assim, depois eu canto a música. Aí eu falei, vamos mandar, vamos ver o que vai rolar lá. Aí daqui a pouco passou e os caras mandaram parabéns, teu vídeo foi aprovado e tal, já vai subir para a plataforma do festival e tá lá. Então, quem quiser ver, tá lá. Chama, lá tem literatura, humor, música, dança e teatro. Esse do Circo do Perereca entrou na parte de humor. Eu fiz uma coisa meio engraçada, assim, botei um personagemzinho, tá fazendo aula de circo mesmo. Então ficou meio circense esse negócio. Então tá lá no humor, se alguém quiser ver depois. Então, é uma música até hoje, tá vendo? Essa música tem mais de 20 anos, bem mais de 20, e até hoje ainda me rende frutos. Mandei festival e aconteceu. E aí também já participei de outros festivais em Minas, né? Participei de festival em Rio Preto, São José do Rio Preto. Tempo atrás, quando tinha mais festivais no Rio Preto, ganhei bastante prêmio. Beraba, Rio Preto, Presidente Prudente. Enfim, música. E as músicas de folclore, né? Que o Brasil inteiro conhece, né? Essa do Folcloresque Coração, por exemplo, assim, é uma música que tocou bastante. Todos os grupos, o pessoal toca no Nordeste, né? O pessoal que vem para cá tira a música, aproveita que está tocando no festival, os grupos tiram a música, depois vão e tocam, entendeu? Entre eles. Então, enfim, a música está aí, é que nem passarinho, você solta e vai embora, né? Esse dia eu estava com um amigo lá do Recife, que vai trabalhar na rádio, também, ele sempre toca músicas minhas numa rádio lá do Recife. É uma rádio de música independente. Então, sempre toca, ele manda o link para mim, assim, da música na programação. Toca, aí, Vadão, vou fazer tal música aqui e tal, papá. Então, música é isso. Música também é... Sou muito feliz com, assim, várias músicas. Tipo, essa um pouco Esse Coração é uma música que até hoje, assim, o pessoal gosta muito. Isso aí. E, Vadão, agora entrando numa parte assim sobre justamente essa revitalização porque a música justamente tem esse papel, né? De você mesmo lá atrás conseguir cativar pessoas que estão lá na frente, porque a música vai continuar junto com a literatura e tudo mais. Sim. Você tendo uma visão de já ter vivido muita coisa, já ter visto muita gente crescendo e demonstrando tanto interesse, ou às vezes, pelo contrário, não demonstrando interesse nenhum pelo folclore. Talvez não no sentido literário, mas do que eu vou dizer agora, mas talvez no sentido mais filosófico. Você acha que o folclore ele pode acabar? Assim, acabar não acaba, né? Porque o folclore, como o professor Santana já dizia, o folclore é o povo, é o fazer do povo, é saber do povo. Ele vai se modificando, vai se transformando, ele vai ganhando outros contornos de acordo com o tempo, mas ele acaba e não acaba. Né? Agora, o que existe muito, assim, que torna o folclore, que tentam tornar o folclore algo menor, uma ciência, vamos dizer assim, de segunda divisão, conhecimento pequeno, talvez seja o preconceito, né? Preconceito, que às vezes a pessoa quer associar o folclore com uma coisa pobre, uma coisa que não tem tanto, vamos dizer assim, tanto fundamento, quando na verdade é o contrário de tudo isso. O erudito que ele parte do folclore, o erudito ele bebe no folclore. Você pegar a obra de Heitor Villa-Lobos, nosso maior maestro, grande maestro Heitor Villa-Lobos no Brasil, a maioria das obras dele foram inspiradas nas coisas do povo. Aquelas as baquianas, toda aquela muito inspirado muito na cultura indígena, muito na cultura popular, muito na sabedoria ali do povo afrodescendente, enfim. É claro que ele teve um estudo, assim, formal, estudo de música formal, mas aquilo, ele foi buscar o subsídio para a obra dele lá na cultura popular. E assim, Câmara Cascudo, um dos grandes escritores, né, do Brasil, grande mestre da Câmara Cascudo, tem toda a sua obra, que é uma literatura
enorme, né? Tem uma obra assim, gigantesca, toda ali em cima do saber do povo, a sabedoria popular. Então, na verdade, o que falta? Trazer mais à tona, trazer à tona essa importância do folclore. A gente tem grandes pesquisadores de folclore, o professor Santana mesmo é um grande pesquisador, foi um grande folclorólogo, né? O pessoal fala que é o estudante, que a pessoa estuda a fundo o folclore, né? Doutora Laura Della Mônica, esteve aqui comigo por várias vezes. São cientistas, são pesquisadores, assim, conhecimento, assim, profundo. Mário de Andrade é um homem que se debruçou nesse folclore. Grande escritor, genial Mário de Andrade. A própria Cecília Meirelles também se dedicou muito ao folclore. De Olinda, nós temos a Dona Izê, Dona Idê, as duas irmãs, Camargo Bueno de Camargo, professor Vitório Gorlon, enfim, é um estudo, é uma ciência muito séria e muito importante, muito rica. Não dá nem para falar agora, assim, a gente só tem que descobrir tanto de estudiosos, pessoas sérias, que debruçam sobre esse tema, sobre esse assunto, é uma grandiosidade, sabe? Muita coisa. Então, é uma coisa muito rica, uma fonte inesgotável de conhecimento. Nós precisamos tirar o véu, tirar o preconceito e mergulhar nesse conhecimento inclusive, que fortalece o povo, né? É um elemento que confere a característica de um povo, certo? O folclore, a cultura popular, é isso que dá o elo da ligação de um povo. É isso que dá a característica de um povo, é isso que torna, que faz uma nação que tem uma história, que tem uma cultura, que tem uma bandeira, que tem o seu jeito, que tem a sua forma. É assim que você identifica um povo, das suas características culturais, né? Então nós temos que cada vez mais nos debruçarmos sobre esse assunto, sobre esse estudo, e deixar de lado o preconceito, gente. Porque o preconceito, na verdade, é uma venda que te tapa seus olhos e você não enxerga nada e fica muito difícil. O preconceito atrapalha tudo. E o folclore sofre muito essa questão do preconceito. Então, Vadão, você estava falando sobre a importância de ter essas pessoas que estudam folclore a fundo, que se dedicam para isso, justamente para manter a essência, né, da cultura do seu povo. E você citou o professor José Santana, que é uma pessoa que trouxe para a Olímpia a importância do folclore. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sua relação com ele, essa sua construção da relação com ele, com o professor José Santana. Bom, o professor Santana, eu fui aluno dele por um tempo, né? Foi muito pouco tempo, porque logo que eu fui para o Capitão Narciso, aí depois eu fiquei um tempo lá e eu tive fora da escola, saí, fiquei um período fora da escola. Mas eu tive aula com o professor Santana por um ano, assim. E aí, o professor Santana, como eu falei, como ele gostava muito dessa questão de música, eu já tocava violão um pouquinho, né, violão, então sempre quando me encontrava, ele parava para conversar um pouquinho comigo. Ele gostava de trocar ideia comigo e perguntava algumas coisas, como estava o festival, se eu estava gostando. Eu me lembro do meu primeiro livro assim, que eu fiz, que é um livro de narrativas, assim, de contos, pequenos contos, ele até fez o prefácio para mim, ele prefaciou meu livro. E, assim, o professor sempre foi uma pessoa muito, muito especial, assim, do jeito dele. Uma pessoa que dava gostoso de conversar, assim. Às vezes ele morava ali perto da rodoviária, assim, ultimamente, ele morava naquela pensão ali por perto. E às vezes eu passava por ali, porque tinha uns lugares que eu gostava de ir por ali naquela época, tinha uns bares ali, que à noite tinha música, uma coisa assim, ele lá. E às vezes ele me via passando e falava, oh, chama de Barra Limpa, né? Porque minha família tem os Barra Limpa lá. Ô Barra, Barra, Barra. Você chamava para fazer, ô Barra, Barra, Barra. Você tinha as cadeiras de fio, assim, sentado. Fala, senta aqui um pouquinho, senta aqui do lado um pouquinho. Aí, e para mim sair dali? Aí começava a conversar e me contava a história dos grupos e falava das pessoas. Não, porque é isso, o folclore é isso aqui. Esse grupo é importante, você prestar atenção nesse detalhe desse grupo.
era uma pessoa assim muito simples assim e boa de conversar, né? E então, a minha relação com o professor Santos era bem assim, bem amistosa mesmo, assim, de... Por fim, ele até acabava assim me achando... Eu acho que ele me achava assim, um cara inteligente, eu acho. Porque ele gostava de conversar comigo e ele me perguntava as coisas. Ele perguntava o que eu achava de determinada coisa, sabe? Então, ele era engraçado. Ele era uma pessoa muito engraçada também, né? Tinha uns casos, assim, que ele contava uns casos engraçados, as pesquisas dele que ele fazia por aí fora. Era muito bom. Aprendi muito com o professor Santana. Agora, Vadão, eu queria entrar na parte justamente de você fazer talvez o link. Eu não sei se você concorda com isso que eu vou falar agora, mas eu acho que tem sim no fundo assim uma pequena relação sobre a falta de interesse da galera que vem chegando com o aumento da ignorância ao mesmo tempo do nosso povo, porque a gente vê cada vez menos se procurando sobre cultura e é Ministério da Cultura que vira secretaria, a cultura perdendo cada vez mais sua força. Em contrapartida, a população cada vez mais revoltada, mais ignorante, mais intolerante. E eu queria que não sei se você concordar com isso que eu estou dizendo agora, que você comentasse sobre isso, sobre essa falta de interesse da população em conhecer sobre o folclore e, ao mesmo tempo, ser gradual o aumento da ignorância do povo. Então, isso volta naquilo que eu estava falando. A cultura e a arte, ela confere uma identidade para o povo. E um povo que tem uma identidade, que tem uma cultura forte, é um povo mais difícil de ser manipulado, de ser dominado, de ser enganado. Então, eu creio que existem forças ocultas que preferem ter um povo fragmentado, fragilizado, que fica mais fácil para manipular e levar para onde você quer levar. Então, nesse sentido, não é interessante você ter um Ministério de Cultura atuante, ter programas que vá favorecer a população culturalmente, que vá fazer com que as pessoas cresçam, né? Não, eles vão tentar jogar isso para o descanteio. Vai te jogar, usar uma mídia poderosa que vai ditar aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai consumir. Você vai estar lá fazendo o que os caras querem que você faça, você vai ouvir tal música, você vai consumir tal produto, é isso. Então, é uma manipulação. Isso é uma questão de... É mais forte do que a gente, né? Uma coisa que a gente não tem como, é muito forte, é uma dominação, um poder dominador mesmo. Vamos dizer assim, é uma elite que domina mesmo, assim, que impõe um determinado padrão, tem que seguir esse padrão e fica muito difícil você... Aí tem até alternativo, tem os movimentos alternativos, né? Mas são pequenos, vai tentando daqui e dali, furar o bloqueio daqui e dali, mas é muito difícil. Se você não tiver um projeto nacional de cultura, com um apoio, um incentivo, um ministério atuante, fica difícil. Então, acho que é isso. É por aí que é uma coisa manipulada, uma coisa feita com intenção. Se não é que a pessoa, o adolescente, tá ali, ele não quer, não é que ele está, ele não percebe que ele está sendo manipulado, ele não percebe as cordinhas que estão ali. Eu vejo a coisa dessa forma. E agora eu queria que você comentasse mais no âmbito de Olímpia, porque a gente vive numa cidade que, querendo ou não, em 2018, se eu não estou enganado, Bolsonaro ele foi eleito com 70% aqui na cidade de Olímpia. Olímpia é uma cidade que não adota o feriado da consciência negra. E isso tudo justamente vai tudo contra o que a gente luta, que é justamente a igualdade, a equidade. Você mesmo lançou um vídeo no seu canal esses dias falando justamente isso, sobre a igualdade, a equidade que a gente precisa ter, porque senão as coisas vão se acabar. E você, como uma personalidade negra muito importante na história de Olímpia, não só no momento atual, mas sim, eu posso falar que você já deixou raízes na história de Olímpia, e daqui 100, 200 anos, quando olharem para Olímpia, não tem como não associar a sua figura à cidade. E eu queria que você deixasse a sua opinião sobre tudo isso que vem acontecendo no mundo hoje, por exemplo, com Black Lives Matter nos Estados Unidos, todos esses movimentos
sobre esse assunto, e ao mesmo tempo a gente viver numa cidade que é capital nacional do folclore e que nem tem o feriado da consciência negra como feriado municipal. Então, são essas coisas, né, que a gente vai observando. Não é querer levantar bandeira de movimento nenhum, mas eu acho que o ser humano, a pessoa, ela tem que entender, você não isolado, você não está isolado. Você depende do outro. Não adianta só você ter e o outro não ter. Você morar num espaço super legal, aí você vai do outro lado, não tem saneamento básico, não tem nada, não tem nada. A hora que chegar lá, a hora que a pandemia, que a doença chegar lá, ela vai atravessar e vai te pegar também. Então, quando eu falo, assim, naquele meu poema chamado Imunidade, é bem isso. Então, eu acho assim, você não precisa gostar, falar assim, eu não gosto de determinada etnia, assim, não gosto, assim, esteticamente, vamos assim dizer. Mas o respeito é fundamental. Você saber que o povo negro é um povo muito sofrido. Se você não reconhecer isso, a contribuição do povo negro, não para a formação do Brasil, mas assim, com a formação assim, de vários lugares do mundo, a contribuição da raça negra. Isso é tão claro e tão evidente, e acredita que até hoje, em pleno século XXI, tem gente que nega isso. Nega, fala, não tem nada a ver. Não, é meritocracia. Ele não vai lá, o fulano não vai porque ele não quer. Não estudou, não. Meu filho estuda, meu filho trabalha desde os 10 anos, mas trabalha onde? Trabalha na fazenda. Ele pega o trator do vovô e vai lá na fazenda com o vovô, o trator, vai tirar leite na fazenda com o tio, o vovô pega a caminhonete. É diferente, vai na mercearia, vai na mercearia comigo, vai na padaria, fica lá na padaria, pega diferente. Tudo bem, não é negar. Quem tem mais gente. Se a gente está tendo várias manifestações aí, tendo vários eventos acontecendo no mundo, dando sinais de que a equidade é fundamental para a existência da humanidade. Se não tem para um, não vai ter para ninguém. Vai ter jeito. A gente está vendo aí, ó, tá na nossa cara aí. É questão de. Quero ver como é que a gente vai sair dessa pandemia. Se a gente sair do mesmo jeito que a gente estava lá atrás, vai vir a segunda onda, vai vir a terceira, vai vir a quarta, vai vir a quinta, vai vir gafanhoto, vai vir de tudo, bicho. O ser humano ele tem que se tocar. Já mandou Jesus, já mandou Buda, mandou Moisés, mandou vários avatares. Olha, ama o seu próximo, mesmo. Ah, sei, parece que não tinha nada. Então, isso. Eu penso assim, é uma questão de humanidade, né? De olhar mesmo. Gente, para que não é nós tratar o outro como se tratar o outro como se fosse um cidadão de segunda categoria, terceira classe. A gente vê cada cena assim, se você não sobrepor ao outro só para falar que eu sou mais. Olha, eu sou mais que você não é ninguém. Sabe? É um tipo de coisa que não cabe mais no mundo, não cabe. Isso aí está transbordando. O que a gente está vendo é isso. Está transbordando todo esse lixo humano, essa borra do ser humano, essa coisa, está transbordando, é isso. A pandemia é isso, está transbordando aquilo que há de ruim na humanidade. É. E é o que você falou, né? A gente tem que viver numa sociedade onde se valoriza, o certo deveria ser, né? Se valorizar muito mais os seus bens intelectuais do que os seus bens materiais, né? Essa questão, Exato. ela é bem forte. Mais o ser, né? Valorizar mais o ser do que o ter, né? Ser, aquilo que a pessoa tem de dentro, aquilo que ela pode contribuir com o outro, né? De agregar valores, de conhecimento, de experiência humanitária, humanista, de fraternidade, solidariedade. Isso são coisas boas da vida.
É lógico que é legal você ter um carro, você ir passear no teu sítio, não há nada contra, sabe? Tem uma piscina, tranquilo. Mas, gente, mas e aí? Vamos ver pensar no outro também, que não tem nem copo Nem o d'água para básico. beber, não tem nem um copo d'água, não tem nem comer. Mora 6, 7 pessoas dentro de um barraquinho lá. Aí você fala, mas isso aí é meritocracia, não tem porque não quer, não quer nada. Tem porque não vai atrás, não corre atrás. Não, é lamentável quando uma pessoa fala isso, justamente nesses casos que assim, a pessoa simplesmente nasceu naquele ambiente e a perspectiva que a desigualdade dá para ela é zero. E aí, quando a pessoa escolhe um caminho mais fácil, entre aspas, a culpa acaba sendo dela, não da situação que foi dada a ela, né? Exato. É muito complexo, é uma situação muito complexa. E Vadão, no nosso último, assim, abordando o nosso último tema aqui, para a gente já fazer a finalização da nossa entrevista, eu queria saber de você, já que a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a valorização dos nossos bens intelectuais, né, do nosso ser, eu queria que você contasse então para a gente, na sua visão, qual que é a maneira certa de se reconhecer quem faz folclore, e nesse folclore pode incluir arte, literatura, música, teatro, tudo. É, é um assunto meio controverso, né? Porque, assim, tem várias correntes, tem pessoas que são mais puristas, vamos assim dizer, que vê o folclore como aquela coisa mais raiz mesmo, que passa de pai para filho, que tem uma tradição, que tem esse lado, que eu também respeito, gosto muito. Mas eu acho que também, por outro lado, se você tem um grupo, vamos supor, de jovens que fazem teatro e quer fazer uma experiência de teatro folclórico, teatro, pesquisar alguma coisa, fazer um auto e tal, não vai ser considerado um folclore autêntico pelos especialistas, mas ao meu ver, está vivenciando o fato folclórico ali, vivenciando fazer o folclórico, a cultura popular, né? E assim, nessas últimos espetáculos de abertura que a gente fez, a gente tem até discutido um pouco isso assim dentro da abertura, ali meio que jogado ali, mas sempre falando assim, aí o folclore vai morrer, vai acabar. Aí até coloca uns personagens e fala, não, o folclore não morre porque ele acontece assim, acontece assado e tal, e vai falando. Então, eu acho que a gente também não pode ser muito radical, porque senão a gente pode até, em vez de ajudar, preservar, seguir em frente da vida do folclore, a gente pode radicalizar demais e cada vez, a gente diz assim, ficar mais restrito a um pequeno grupo, né, quando a gente diz ampliar o folclore. O que é legal, as pessoas jovens, assim, quando começam a participar de grupos, assim, mesmo que de forma, vamos dizer assim, tal de parafolclórico, que eles falam, parafolclórico, aí ele começa também a perceber, a descobrir os mestres raízes. Eu mesmo conheço muitos jovens, assim, muitas pessoas, assim, que participaram da abertura do folclore com a gente, aí que depois foi descobrir, nossa, você viu o grupo de Congada, aqui de Olímpia, nossa, Capitão Ferreira, nossa, que interessante, você viu, nossa, ele mesmo faz os tambor deles lá, eles mesmo que fazem as roupas, vocês viram os passos, aí eles começam a procurar. Né? Porque se você chegar e apresentar, porque também o folclore puro mesmo, ele é um pouco difícil você entender. Entender um Moçambique, toda aquela cultura, do Congá, mesmo da tradição das folias de reis, né, esses maracatus, esses grupos assim, eles estão meio complexos, assim, são histórias muito fáceis de entender. Então, para o jovem, ele começar a se encantar com esse mais superficial, vamos assim dizer, essa coisa mais da estética, da roupa, do passo, da dança, da música que vai chegando. Para ele se aproximar, para depois ele tomar gosto de querer procurar outros caminhos, querer se aprofundar, né? Começa ali conhecendo, vai reconhecendo, tá, legal, vai aprofundando. Então, acho que esse é um caminho legal também. Esse folclore é uma forma de e que o Festival de Folclore de Olímpia faz, né? O Festival de Folclore de Olímpia faz bem isso mesmo. Ele trabalha com vários grupos, né? De várias manifestações, né? Inclusive
muito grupo parafolclórico, assim, de espetáculo mesmo, balé folclórico, assim, isso cresce os olhos do povo, o pessoal vai ver, por fim, muita daquelas pessoas que estão vendo acaba também procurando saber um pouco mais da questão do folclore. Então, nesse ponto, assim, eu sou bem aberto, assim, eu não fico muito nessa questão de, ó, só tem que ficar aqui, porque eu prestigio, aprecio muito o folclore autêntico, né? O folclore raiz, mas também valorizo e prestigio muito também essa moçada que faz o parafolclore, que faz um balé folclore, que faz um espetáculo, teatro popular, que é bem legal, né? Muito interessante. O Sesc apresenta muita coisa assim de teatro popular, assim, com causas, com histórias, né, dramatizadas, casos da, né, cultura popular, dá uma roupagem para aquilo, faz espetáculo de rua, aquilo é muito rico, aquilo é muito bonito. Então, acho que tudo isso é muito válido. Acho que é válido. Vadão, eu queria te agradecer muito por você ter cedido o seu tempo, por ter feito essa entrevista aqui com a gente. É muito importante ter pessoas como você aqui alimentando o nosso canal com conteúdos e literatura, música. Quando você quiser aparecer aqui de novo, fique à vontade. Legal. Se você tiver um lançamento, qualquer coisa, conte pra gente que a gente vai fazer essa cobertura, porque é muito importante registrar tudo isso e deixar a galera ciente do que está rolando no folclore e tudo mais. Beleza, Gabriel. Fico muito contente também, agradeço pelo convite, tá? Eu acho muito legal esse movimento de conversar mesmo. Acho que as pessoas precisam conversar, aproveitar esse momento aí que está de quarentena, meio que distanciamento, para a gente trocar ideias sem melindres, sem uma coisa natural de falar, você abrir seus pensamentos, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, trazer aquilo que você sente, que é importante compartilhar com as pessoas, entendeu? Eu acho que é muito importante esse movimento, esse trabalho aí, de falar de folclore, de falar de música, falar de coisa boa, de amizade, de fazer, tornar o mundo da gente mais agradável, mais bonito, né? Fazer mais esse mundo mais bonito. E a arte está aí para isso, né? A gente levar a nossa vida com mais alegria. É isso aí. Vadão, vou deixar suas redes sociais na descrição. Já apareceu aqui na tela também as redes sociais. Se as pessoas quiserem seguir. Assim, eu recomendo muito que você que está assistindo isso, siga a Vadão Marques, porque você vai ter muita coisa a aprender, muita coisa a desfrutar. É um grande artista que a Olímpia tem. E, mais uma vez, agradecer, deixar aqui de forma formal de novo o agradecimento por ter participado. É muito bom ter pessoas igual do seu tamanho apoiando a gente que está começando agora. De verdade, queria agradecer de novo você ter aceitado o convite. Beleza, meu caro. Eu que agradeço. Estamos juntos aí. Ok? Valeu. Você compartilha, comenta, deixa o comentário aqui o que você achou, o que faltou, coisas que você talvez perguntaria ao Vadão. E aí a gente pode fazer, quem sabe, um outro aqui respondendo essas perguntas, né, Vadão? Isso, a gente pode conversar aí. Então, tranquilo. É isso aí. Valeu, falou, até a próxima. Tchau. Valeu, Gabriel. Até mais. Valeu, meu caro. Tchau, tchau.